Caros irmãos, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sinto de ler para todos vocês o livro do Evangelho de João, no versículo 23 em diante. Mas antes, vamos fazer uma pequena oração, irmãos. Eterno Deus e soberano Pai, quero apresentar todos aqueles que participarem, Senhor, que ouvirem este vídeo, escutarem essa pregação, para que Tu possa despertar alguns, que a volta de Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, está perto. Nós não podemos perder o nosso tempo, Senhor. Então, estamos aqui na Tua presença e apresentamos todos os que têm pedido oração para nós, inclusive, Senhor, aqueles que nesse momento estão sofrendo por diversas coisas que estão ocorrendo no mundo, guerras, como nosso irmão lá na Ucrânia. Tu conhece, Pai, como ele está sofrendo. Deus pode enviar o anjo, Senhor, e guardar o Teu filho, o Edivaldo, sua esposa. E aquele país também, Senhor, muitos cristãos, não cristãos e outros que, enfim, ainda não entenderam o mistério da salvação. Teu filho, graças a Deus, nosso irmão Edivaldo, já conhece, já sabe, já está te servindo em espírito e em verdade, mas ainda muitos não conhecem. No momento da aflição e da dor, muitas das vezes se clama. Tenha compaixão, Senhor, faz-nos lembrar daqueles que estão passando por dificuldades e perseguições. Os demais inscritos que nos têm pedido as orações, entregamos todos nas palmas das Tuas mãos, os nossos familiares e os ministérios que trabalham para anunciar o Evangelho de Cristo, que breve virá. E nós sabemos que essa palavra tem que ser propagada nos 4 cantos da terra, Senhor. Graça nós te damos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o vivente dentre os mortos, e que reina na Tua glória, para todos sempre, em eterno. Amém. Caros irmãos, nós agora vamos ler então, conforme nós havíamos falado, perdoem, irmãos, que eu estou tomando um cafezinho ali para melhorar aqui a garganta, já estou há alguns dias, porém não importa. Vamos ler, para não demorar muito, João o Evangelho de João, a partir do versículo, capítulo 17, a partir do versículo 22. E eu lhes dei a glória que me deste, que a mim me deste, desde que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Amém. Irmãos, por grande misericórdia de Deus, o Senhor nos deu o dom da vida. Esse dom maravilhoso que temos hoje, irmão, de viver. Deus não criou o homem para condenar o homem. Deus nos deu a vida não para condenar a nossa vida. Lá no princípio, 1 de Gênesis, versículo 1, diz assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. Pois continuando, e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E a partir do momento que Deus falava, as coisas começavam a acontecer. A partir do momento que Deus falava haja, já havia uma ação. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela age, ela se manifesta, ela tem vida. Por isso que quando o homem crê em Jesus Cristo, que é a palavra viva, ele passa também a ter a vida que anteriormente, a vida espiritual, pode ter até a vida neste corpo,
Mas muitas das vezes a vida espiritual ele já não tem. Por quê? Porque não conheceu ainda a vida verdadeira. E quando Deus criou tudo, como eu disse, deu tudo para o homem, colocou no homem e preparou também Adão, colocando até uma esposa, e deu para ele toda aquela beleza que Deus havia feito, que hoje, infelizmente, nós podemos, infelizmente, eu quero dizer no sentido que muitos homens não valorizam aquilo que Deus fez. Às vezes valorizam um pedaço de pedra, eu não quero falar abertamente, mas vocês entendem. Às vezes valorizam alguma coisa que foi feita pelas próprias mãos humanas, enquanto o verdadeiro Deus eles não valorizam. E nem tampouco o sacrifício que foi feito na cruz. Porque ao pecar, o homem se viu destituído da graça de Deus. A palavra graça quer dizer favor imerecido. O homem não merecia nada, como nós não merecemos até hoje. Porém, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João, mesmo Evangelho, capítulo 3, versículo 16. 3 de João, versículo 16. E esse amor, irmãos, ele é incalculável. É um amor que não tem como nós entendermos. Como pode um ser divino deixar aquela glória celestial por causa de um homem, por causa de um ser que havia corrompido a sua vontade, que havia se afastado, né, de Deus, o afastamento de Deus. O pecado causa o afastamento de Deus, irmãos. Não tem como, não existe, não tem meio termo. O pecado sempre afastou Deus, ou melhor, o homem de Deus. Porém, irmãos, já no tempo da lei, existia uma expiação, quando Deus... Eu já estou indo longe para não demorar, irmãos. Quando o homem começou a entender que Deus preparou, então, as leis, os dogmas, através de Moisés, que foi o legislador das leis. Então ali Deus permitiu que o homem tivesse uma oportunidade para poder, através dos mandamentos, melhorar a sua qualidade espiritual diante de Deus, a sua aparência, porque Deus fez o homem segundo a imagem dele, porém o homem danificou a sua personalidade, seu caráter, a sua moral, a sua dignidade. Porque a desobediência só traz prejuízo, irmãos. Por isso que nós pregamos contra o pecado. Muitos pensam, eu fiz até agora, não aconteceu nada. Falaram que Jesus Cristo vai voltar, mas acontece tanta coisa. Desde os tempos dos meus avós, eu não estou vendo nada. Aí que você se engana. O Senhor é longânimo, perdoador, o Senhor é misericordioso. E Ele vai dando um tempo para ver se as pessoas reconhecem. Mas eu posso dizer para vocês que o tempo já está chegando ao fim. Nós não sabemos quantos anos, eu não estou aqui para marcar datas, mas eu quero dizer para vocês que Jesus Cristo, Ele veio para tornar, a dar ao homem a capacidade de ter uma propiciação, quer dizer, uma aproximação de Deus. O homem estava distante. O sacrifício de ovelhas e de carneiros e de pombos já não estava mais satisfazendo nem mesmo o próprio homem. Davi, num dos seus salmos, ele disse que nem os sacrifícios ou ofertas alçadas para ele já não estava servindo mais, porque ele achava-se tão pecador. Ele precisava de encontrar algo melhor, ou maior, ou mais forte. Não que a lei fosse impotente,
mas ela se tornou impotente por causa do homem. Certo, irmãos? Nós olharmos no livro de Gálatas, por favor, nós vamos encontrar Gálatas. Glória ao nome do Senhor, santo é o Senhor. Livro de Gálatas. Santo é o nome eterno do Deus de Israel. Está dizendo aqui, irmãos, que a lei, presta bem atenção, que todos aqueles, versículo 10, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Quem falou isso foi Paulo, quando ele escrevia a Gálatas, aos Gálatas, não é? Então você veja bem, que aqueles que estavam debaixo, bem claro, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque escrito está, todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. O homem tinha que cumprir tudo. E se tornou impossível. Precisava uma manifestação de algo mais forte, de algo mais poderoso. Então, cumpriu aquela parte que já havia sido profetizado, não é? Em Isaías 53, onde fala: quem deu crédito à nossa pregação? Ali Isaías já estava profetizando, irmãos. Isaías, ele estava profetizando já a respeito de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Já meditou nisso? Eu vou ler aqui um pedacinho de Isaías 53 para você entender melhor. Isaías pregava, irmãos, para aquele povo que estava lá, seus conterrâneos, que Isaías também era judeu, ele cria também no Deus que nós cremos. Ele não estava pregando ali para outras pessoas, mas isso serve para nós hoje, ficou escrito para nós, porque aqui, irmãos, ele já falava do Messias. Ele dizia: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo. Aí já estava falando de Jesus Cristo. Que o homem tinha sido podado, irmãos, como uma árvore que se corta, que você não encontra mais nada, nem folha, nem nada, nem fruto. Assim era o homem que estava na lei. Precisava brotar um renovo. Mas um renovo numa terra seca, porque o coração do homem estava numa terra seca. Ele já acreditava apenas que se ele oferecesse aquele cordeirinho lá, e aquele cabritinho, ou aquele pombinho, que era Deus que havia mandado, mas aquilo já não tinha mais capacidade, porque aquilo se tornou um costume, já não estavam se fazendo mais aquilo, irmãos, com a finalidade realmente de arrependimento. Então sempre tinham que ficar levando. Não era uma coisa que dava ao homem o sangue do animal, que simboliza a alma do animal. Não tinha, o animal é irracional, e ele não tinha como, de forma alguma, cobrir o pecado de um ser racional que consegue ter intelectualidade, que consegue ter conhecimento. Aqueles que faziam de um sincero coração, pensam que não eram perdoados, Deus até me tinha misericórdia. Vamos falar de Moisés, de Arão. Aqueles homens foram justificados porque Cristo, veja bem, ele tem o poder de fazer o hoje, presente, e também de fazer o passado. Então, como ele sabia que o coração daqueles homens realmente estavam preparados, e eles mesmos pregavam a Cristo, dentro dessa concepção nós cremos, porque eles não vivem na mesma época que nós, então nós cremos que Deus teve misericórdia deles. Porém os outros, irmãos, muitos deles estão esperando o Messias até hoje.
Por isso que Isaías disse, quem deu crédito à nossa pregação? Porque quando o Senhor Jesus Cristo andava lá em Jerusalém, Deus já me deu a graça de estar lá por misericórdia. Muitos não queriam crer, muitos não queriam acreditar, porque falavam, esse daí é o Cristo. Está escrito aqui, irmão. Ele era desprezado, no versículo 3, era desprezado, é mais indigno entre os homens, e era um homem de dores. Eles esperavam um homem guerreiro, um homem que viesse para dar a oportunidade para Israel ter domínio, ter força, ter poder. Mas não foi isso. O poder que Deus queria dar para o homem era o poder de ser livre do pecado. E o homem não entendia. Por falta de conhecimento, até hoje o povo perece. Por isso eu te aconselho, meu caro irmão e irmã, busque de Deus o conhecimento, busque de Deus a oração, se for preciso jejuar, buscar de madrugada. Se você sabe ler, leia as Escrituras, te aprofunda no conhecimento das coisas divinas, porque isto nós estamos precisando nesses últimos dias. Se você não sabe ler, hoje tem muitas formas de você ouvir a pregação, ou de você ouvir até os trechos da Bíblia. Eu confesso, irmãos, que a tecnologia, em partes, ela ajuda nós. Eu quero dizer para vocês que eu não endemonizo a tecnologia. Depende do instrumento que está atrás dela. Porque se você pegar um aparelho desse celular, que nós chamamos de telemóvel, e abaixar uma Bíblia em áudio, que seja fidedigna com aquela original, uma King James, por exemplo, e você não sabe ler, e você sabe mexer naquilo ali, você vai ouvir a pregação, a leitura, que já vai alimentar a tua alma. É melhor isso do que você estar indo em algum lugar ouvindo profecias que não se cumprem e enfraquecem a tua fé e fazem depois você desacreditar em tudo. Eu conheço pessoas que desacreditaram em tudo, mas bem-aventurado é aquele que crê em Jesus Cristo. Mesmo que sopre os ventos, mesmo que venha a tempestade, que o teu alicerce esteja na rocha e não na areia. Então, irmãos, aqui, como eu estava dizendo, o Senhor Jesus era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dor, de trabalho. Como é que eles iam entender que dali, daquele homem, seria a solução para toda a humanidade? Porém, hoje nós vemos, irmãos, pregadores que saem por aí pregando o evangelho genuíno e às vezes são ridicularizados, desprezados, mesmo que às vezes, eu quero ser bem claro, mas mesmo que às vezes alguns até fogem um pouco, não do evangelho, mas da forma de transmitir o evangelho. Porém, existe uma liberdade de expressão que só é usada quando é para o mal. Eu já percebi isso. Nós temos liberdade de expressão. Porém, se eu quiser pregar a palavra numa praça, eu vou ter que pedir autorização, e isso e aquilo, um monte de coisa. Mas se tiver alguém que quiser fazer uma festa, às vezes nem pede autorização, ele vai lá e faz, e às vezes ali entra drogas e bebidas fortes, e às vezes até homicídios. E se você for reclamar, algum vizinho, alguém for reclamar, ele não vai dar atenção e vai dizer que ele está num país que tem liberdade de expressão. Mas se você for pregar o evangelho, às vezes uma pessoa se levanta e não quer ouvir. Infelizmente, muitos não entendem que naquela pregação pode estar a salvação da sua alma. Por isso que Isaías já dizia, quem deu crédito à nossa pregação? Porque ele sabia, ele estava pregando Cristo. A pregação dele era cristocêntrica. Ele estava falando a respeito de alguém, de um ser divino, do Filho de Deus, do unigênito Filho de Deus, daquele que venceu a morte, venceu o inferno. Ora, irmãos, deixar o céu e saber que ia ser ferido, machucado, humilhado. Como é que o irmão diz isso? Olha aqui nesse mesmo capítulo, nós não vamos sair por enquanto daqui. Olha só,
Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Quer dizer, não precisava mais o cordeiro, não precisava mais um animalzinho irracional. Tinha que ser, porque todo pecado ele tinha que ser justificado através do sangue. Por isso que o Senhor pedia que oferecesse os animais, aqueles animaizinhos. E vocês podem observar que já, se nós formos entrar em detalhes, nós vamos ver que muitos levavam cordeiros. Por quê? E nessa passagem nós entendemos que o Senhor Jesus, em outras passagens também das Sagradas Escrituras, o Senhor Jesus é o cordeiro. Se nós lermos em 3 de João, como eu acabei de falar, o Senhor Deus enviou ele, o seu Filho, não para que destruísse o mundo, ou para matar, ou para destruir, não. Hoje a salvação, irmão, ela está espalhada por toda a terra. Mas precisa você aceitá-la, porque ela já está aí, do teu lado. Não adianta você pensar, não, mas se eu for naquela denominação, ou se eu for na outra, muito bem, se ela for bíblica, se for um lugar que está pregando a genuína palavra de Deus. Porque se você ver heresias, por isso eu quero dizer para você, examine. Qualquer dúvida, pode mandar-nos um e-mail. Se eu não souber responder, eu vou perguntar para outro que saiba. Se o outro não souber, nós vamos orar juntos e vamos pedir, e Deus nos esclarecerá dentro da palavra, dentro da Escritura, dentro da cristologia, entendeu? Aquilo que Deus quer que seja falado para você. E nós não falamos de nós mesmos, nós estamos falando do que está escrito, irmãos. Certo, irmãos? Então nós temos que entender isso. Por isso o Senhor nos adverte também acerca das falsas doutrinas. Você que já é conhecedor do Evangelho, não se deixe persuadir. Está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 4. E digo isto para que ninguém vos engane. Isso também foi Paulo que falou. Com palavras persuasivas. Quer dizer, que quer persuadir. Para te persuadir, muitas das vezes, o adversário, ele faz coisas, porque está escrito que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Mas hoje, nesse capítulo que lemos, o Senhor estava fazendo um pedido. Era uma oração, 17 de João, é uma oração, irmãos. Observe o que o Senhor falou aqui. Perdoe, já tinha até fechado, irmãos, mas observe o que o Senhor Jesus disse nesse versículo, irmãos. Coisa mais linda, maravilhosa, que nós nunca podemos deixar de crer. É na palavra de Cristo Jesus, irmãos, porque em toda a palavra de Deus, porém eu quero dizer que Cristo Jesus é a única chave da porta do céu. Não tem outra, irmão. Você pode procurar em qualquer lugar. Se não for Cristo, não tem chave. Se não tiver chave, não tem como abrir a porta. 3 de Apocalipse, diz lá, né? Eu não me lembro qual versículo, 3 de Apocalipse, eu acredito que versículo... Eu já vou falar aqui a respeito, já vou pular isso aqui porque é o mais interessante. Mas vamos falar da outra parte que eu estava falando também. Mas em 3 de Apocalipse, presta atenção, eu estava falando de um assunto e Deus me trouxe aqui porque Deus sabe a necessidade, não é? Nós não sabemos, nós apenas somos servos. 3 de Apocalipse, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O Senhor Jesus é o único guardião, dizia um pregador, Rick Spurgeon. O Senhor Jesus é o único guardião dos portões
da cidade celestial. Sem ele não existe caminho, não existe salvação, não existe nada. Então eu estava falando com os irmãos, vamos voltar lá em 17 de João. Eu senti aqui de não entrar muito em detalhes, porque eu não queria que esse vídeo ficasse muito longo, certo, irmãos? Para que eu possa entrar em outro assunto outro dia. Então no 17 de João nós vamos ver aqui. Nós pegarmos o cadezo, eu quero aconselhar você que está escutando, né, que leia esse capítulo depois inteiro para você entender. Eu apenas comecei a leitura do verso 22. Mas aqui mesmo ele fazia um pedido. Ele pedia para quem? Pai, eu dei, assim como tu me deste a glória, eu também dei a glória que a mim me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Quer dizer, o Senhor estava glorificando eles, querendo fazer com que eles recebessem mais de Deus, para poderem ser uma unidade. Por isso a igreja verdadeira, ela é uma unidade. Não importa se você seja de uma denominação ou de outra, desde o momento que você é cristocêntrico, que você pensa guiado pela cabeça que é Cristo, você mesmo já faz parte do corpo. E fazendo parte do corpo de Cristo, não importa se eu estou aqui, se você está no Japão, ou se o outro está na Inglaterra, ou se um está no Brasil. A nossa comunhão, ela bate. Por que bate? Porque nós somos uma unidade. E aquela glória que o Senhor dispensou sobre os seus, Ele quer dispensar hoje. Porém, existe uma coisa, irmãos. O homem está se deixando levar por coisas heréticas. Está se criando evangelhos, formando evangelhos. Eu falei se criando porque a palavra evangelho quer dizer um anúncio de boas novas, né? Isso que quer dizer, porque evangelho quer dizer boas novas na tradução, certo? Porém, por isso que é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, as boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo. As boas novas que vêm de Deus para nós. Algo que foi anunciado e que tem que permanecer dentro de nós sem nenhuma mudança. Ele tem poder de manter aquela força, aquela comunhão, aquela unidade no seu corpo. Porém, se você deixar, você pode perder a direção. Como que você perde a direção? Você vai ouvir alguém que às vezes faz uma profecia e não se cumpre. Às vezes você vai num lugar que fazem extravagâncias nas pregações, viram de piruleta e faz aquele reteté, e você gosta e você fica, e daqui a pouco você fica decepcionado e pode até perder a sua fé. Porque você não estava em Cristo, porque você estava na emoção, você não estava buscando a Cristo pela salvação, você está buscando a Cristo pela situação da tua vida material. E não é isso que você tem que fazer. Você tem que buscar a Cristo para a salvação. E o restante, Cristo vai fazer. Ele vai fazer, irmãos. Por isso a nossa vida consiste. Se nós queremos entrar no céu, nós temos que estar nessa propiciação, nessa... O Senhor fez um sacrifício de propiciação, o Senhor Jesus. Mas como assim? Um sacrifício, porque o homem estava afastado. E a propiciação, se você for olhar no termo hebraico ou no termo grego, você vai ver que quase a mesma coisa. Quer dizer cobrir, ou quer dizer encostar, é chegar perto. Quer dizer, não é cobrir, é aproximar. Aquele sacrifício que fez você se aproximar. Nós estávamos distantes de Deus, mas Cristo fez com que nós ficássemos nele e ele em nós. E se ele está em nós e nós estamos nele, nós estamos próximos de Deus. Convém, claro, somos todos pecadores. Não é que eu fui batizado ou aceitei Jesus Cristo, que eu não vou pecar nunca mais, não. Mas todos os dias você tem que se conformar, porque você vive na carne. Independente de você conhecer ou não a palavra de Deus, você tem que se humilhar sempre, porque nós somos eternos devedores. Glória ao nome santo do Senhor. Certo, irmãos? Então vejamos
como nós estamos andando, de que maneira nós estamos servindo a Deus, como nós podemos entender o caminho da salvação. Eu confesso aos irmãos que eu estava com um versículo aqui na minha frente agora, que Deus me colocou, assim, que eu estava meditando no caso, né? Mas eu acredito que, pelo tempo que eu estou falando aqui, eu percebo que meus vídeos estão passando muito, e tem muitos irmãos que estão reclamando. Então, eu vou ficar mais ou menos por aqui. Eu ia avançar, vocês perceberam? Mas de repente eu prefiro dar uma pausa aqui, para que vocês vejam esse vídeo. Para que vocês compartilhem, irmãos. Isso aqui é para salvar a alma de outro. Porque estão muitos sendo enganados em seitas heréticas, lugares que dizem que se você não estiver ali, você vai perder a sua alma. Sendo que Jesus é o guardião, Jesus é que tem a chave dos portões da Nova Jerusalém celestial. Ele é o Messias, ele é o ungido, ele é o enviado de Deus para salvar a nossa alma. Não existe. Você pode ir aonde você quiser. Se você for lá e você perceber que tem alguma coisa que você tem que fazer para obter a salvação, é claro, quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Mas isso não quer dizer, não, se você está tudo bem, você está em Cristo, você é nova criatura. Mas você só vai entrar no céu, tem outro detalhe, você só vai entrar no céu se você fizer isso, 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 um monte de dogma que nem está escrito. Porque Deus mostrou isso, mas olha que está na Bíblia, não está, mas nós sentimos aqui numa comunhão. Pode ir embora, irmão, porque ali não está Cristo. Cristo está aqui, ó. Não existe outra palavra, não existe outro espírito, não existe outra luz a não ser a luz da palavra de Deus. Então você, caro ouvinte, irmão, irmã, presta atenção no que eu vou te falar agora. A salvação, ela está perto de você, não está longe. Ah, mas aqui não tem igreja, mas aqui não tem nada, não tem ninguém. Não precisa ter ninguém aí, só você. Porém, você crê em Jesus Cristo como teu Salvador, você quer receber Ele no teu coração, você quer que Ele te visite a tua alma, você quer fugir da idolatria, porque toda idolatria a Deus se desagrada. Você conhece o que é idolatria, você sabe o que é idolatria. Então peça a Deus agora, faça uma oração e diga assim: Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, eu estou aqui sozinho, sozinha, eu não quero mais cometer os pecados que eu cometia, eu não quero mais fazer aquilo que eu fazia, eu quero mudar a minha vida, eu quero transformar, eu não vou me prostrar diante de uma coisa inanimada, ou fazer uma promessa para alguém que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve. Mas eu quero falar diretamente contigo, ó Deus. Porque tu enviaste Jesus Cristo, o verbo que se fez carne. Eu peço a ti, me aceite. E eu peço a ti, Senhor, eu dou a ti o meu coração. Eu quero te receber como meu único e pessoal Salvador. Faça isso. No momento que você faz isso de um coração sincero, puro, você não está falando da boca para fora, porque Deus conhece. Deus sabe aquele que fala pelo Espírito, aquele que fala pelo sentimento da alma. Porque a alma tem sentimentos. É a alma que gera no nosso psique, aqui dentro, nosso psicológico. Através da alegria do nosso caráter, do nosso coração, porque o coração, ele quer dizer caráter, moral, as virtudes que estão sendo deturpadas pelo homem, através do pecado, de ideologias humanas que causam prejuízo para a alma. Mas se você quer, Cristo está aí. Ainda que você esteja no deserto, que ninguém esteja com você, Cristo está aí. Eu posso dizer isso porque eu fui numa missão, uma região da Palestina, onde, quando eu cheguei ali, só tinha uma senhora que era cristã. Ninguém nem sabia que ela era, porque ela era bem de idade, bem de idade.
me deram o endereço dela, eu atravessei por aquele deserto, consegui entrar, estava em época de guerra, e quando cheguei ali, irmãos, para a glória do Eterno, que a Jesus Cristo seja dada toda a glória, eu não sou nada. Quero deixar claro para vocês que eu não sou nada, mas Deus me deu, para mim, por misericórdia, um encargo de eu anunciar o Evangelho. E se eu não fazer isso, eu morro, irmão. Para mim, eu vivo a palavra de Deus. Eu sou imperfeito, pecador, cheio de erro, mas eu preciso falar de Jesus Cristo. Faz parte da minha vida. E quando chegamos na casa daquela senhora, já de idade, Deus já a tem levado, num lugar cheio de pessoas de uma outra crença, ainda pessoas que, se soubessem que ali onde ela estava tinha um cristão, poderia a gente sofrer alguma represária até, inclusive. Porém, quando entramos naquele quartinho onde morava aquela irmã, ela estava sentada e chorando, com a sua perna, uma trombose, tudo escuro, irmãos. Meu filho pegou o seu violão e nós começamos a cantar, louvar. Ela ficou chorando e nós louvamos a Deus. Eu sei falar um pouquinho de inglês, por misericórdia aprendi sozinho, mas Deus que me ensinou, não falo bem, mas dava para mim conversar com ela e até ler as escrituras, porque ela conhecia bem o inglês. E ali conversamos, servimos a ceia para ela, ela começou a chorar e disse, eu pensei que eu nunca mais ia tomar a ceia do Senhor. Irmãos, foi uma coisa tão linda. Quando nós saímos dali, ela abanou a mão para nós. E nós saímos dali, glória a Jesus. Eu choro, não é de tristeza, mas é de gozo, em saber que nós somos cumprir aquela missão num lugar tão perigoso, irmãos. Não cobramos nada, não tínhamos nem condições alguma para chegar até ali, porém nós amamos as almas. Então perdoe se alguma palavra eu colocar aqui, porque eu não sou estudado, mas eu creio que você está entendendo. Ela abanou a mão para nós e fomos a última vez que nós vimos ela. Passaram-se alguns dias, nós já estávamos voltando para o Brasil, quando nós morávamos no Brasil, e Deus a levou, irmão. Mas eu tenho certeza absoluta, irmãos, que eu vou falar para vocês agora. Ela tinha crédito para quando chegasse na porta, aquele que tem a chave, abrisse para ela entrar. Então busque, ainda que você esteja endividado, vamos dizer assim, espiritualmente, você não tem de onde sair. Parece que cortou tudo. Mas lembra aquele versículo que eu falei, que brotará um renovo? Esse renovo já brotou. E se chama Jesus Cristo. Ele já se tornou uma grande árvore frutífera, que abrange todo o universo. E todo aquele que crer nele viverá e viverá eternamente. Agora depende de você. Ou você o aceita, ou você o rejeita. Aí você pode dizer, mas eu quero aceitá-lo, mas depois como é que eu vou fazer? Se você pegar em Atos dos Apóstolos, eu vou lá, para terminar a palavra, irmão, vamos em Atos dos Apóstolos, certo? Eu assim, havia meditado e algumas coisas, mas parece que vem mais alguma coisa aqui, e eu vou passar para você só para encerrar, irmãos, porque eu não queria demorar, mas já estou vendo que eu estou demorando. Alguém vai reclamar depois, não é? Atos dos Apóstolos. Vocês vão perceber, irmãos, quando Filipe batizou o eunuco. Filipe era um diácono e foi colocado, escolhido por Deus. E o Senhor levou ele até onde estava aquele eunuco. O Senhor falou com ele. E ele foi, irmãos, aonde o Senhor havia o mandado. Glória seja sempre dada ao Cordeiro. Filipe e eunuco, capítulo 8 de Atos, no versículo 26 diz assim, o anjo do Senhor, olha só, irmão, falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda de Gaza, perto onde eu estive.
essa senhora. Vai para a banda de Gaza, ao sul, que desce de Jerusalém. Ele foi. E quando ele estava lá é deserto, irmãos, ainda mais naquele tempo. Devia ser mais. Ele viu uma carruagem, não sei o que era, irmãos. Sei dizer que estava dizendo aqui. Ele viu, eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor da Candace, rainha dos etíopes, que era superintendente de todo o seu país, de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração e regressava sentado no seu carro. Carro não é automóvel, existia aquelas carruagens, né? Carruagens e também liteiras, pode ser uma liteira, eu não posso aqui dizer porque eu não tenho esse conhecimento, porém eu acredito que não seja uma liteira, porque para ser uma liteira ele teria que ter muitos servos ali em volta dele para carregá-lo. Porém, em alguma forma ele estava dentro daquele carro e lia justamente o profeta que nós lemos hoje também, Isaías, né? E o profeta Isaías, onde estava dizendo uma passagem que nós passamos hoje até. Foi levado como ovelha para o matadouro, como um mudo cordeiro diante do que o tosquia. Isso está em Isaías, viu, irmão? Depois você pode procurar lá no capítulo 53. Você lê todo o capítulo. Eu não estou falando do versículo, porque às vezes a pessoa tem, desculpa a expressão, não tem muita vontade de ler, só vai naquele versículo. Não, lê o capítulo inteiro. E Felipe correu, chegou perto daquele carro e viu aquele homem lendo. Ele tinha interesse. Bem-aventurado aquele que tem interesse, porque o Senhor o conhece. E aquele homem teve interesse de saber quem era aquele que estava escrito. Irmãos, glória ao nome do Senhor. Deus providencia na hora certa a provisão que nós necessitamos para a nossa alma. E outra coisa, eu ia ler esse versículo, mas no fim, não se preocupe, eu não vou nem ler. Vocês perceberam que eu ia ler outro versículo e eu não li, mas está vindo em mente, mas eu não vou ler, eu vou só falar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você tem Cristo? Tem? Você quer ter? Busque-o. Deus vai fazer alguma coisa por você, por mim, e principalmente pela nossa alma, que as coisas desse mundo são efêmeras, passam, mas a nossa alma, nós queremos que ela viva eternamente. Façamos a nossa parte. Então, Felipe explicou para ele, para aquele eunuco, né? E o eunuco logo viu a água, ele já creu em Jesus Cristo, primeiro ele creu, ele não foi batizado assim de qualquer maneira, ele creu na pregação da fé. Irmãos, é uma coisa extraordinária o que Deus fez ali, porque ele creu na hora, já apareceu a água, porque Deus já sabia que não ia ter outro recurso, tinha que preparar naquela hora mesmo. Deus conhece tudo, e ele foi batizado ali, irmão. Glória ao Senhor. Não é que o batismo salva, o batismo não é salvístico, porém Deus sabe se ele teria uma oportunidade depois. Nós não sabemos, não tem nada mais relatado dentro das Escrituras, a não ser que exista algum livro que eu não conheça, que tenha alguma história relatada a esse eunuco. Porém, a hora era chegada. Agora eu te pergunto, e a tua hora? Será que não está chegada? Pense nisso. Lembra-te que o Senhor quer dar para você aquela glória que ele recebeu do Pai. E quer que você e ele sejam um. Por isso ele foi expiado, foi entregue como expiação, como sacrifício de propiciação para aproximar você de Deus. Deus que te abençoe. Irmão, por gentileza, irmãos, passa essa palavra para frente. Você não sabe, mas pode alguém estar precisando. Vou deixar o meu e-mail, pode entrar em contato. Eu faço questão, depois se você mandar um e-mail pedindo, falando, irmão, por gentileza, mande o seu telefone, eu mando o WhatsApp. O meu interesse não é me aparecer, não é ganhar dinheiro, não é nada disso. O meu interesse
é falar do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, que todas as bênçãos celestiais que foram derramadas em Cristo Jesus, por intermédio do Pai Eterno, permaneçam em nós para sempre. Amém e amém. Amo vocês todos em Cristo Jesus. Amém.